Nossa. Twilight? Oi, Spike. Twilight, acho melhor você descansar agora nos estudos. Você passou o dia inteiro estudando. Ai, desculpe, Spike. É que eu acho que eu acabei de fazer a descoberta que pode mudar a história de Equestria. Como é que ninguém nunca descobriu esse livro antes? É uma relíquia que pode mudar tudo que vemos sobre toda a história de Equestria, sobre toda a criação, tudo. Sim, mas acho melhor você dar uma pausa, já que hoje tem a festa do pijama com as meninas. Ai, é verdade, tinha esquecido. Bom, elas já chegaram? Sim, elas já estão a caminho. Então vou preparar as coisas. Acho que é bom eu deixar os meus estudos por enquanto pra depois. Vou descansar um pouco. Você tem razão. Tá bom. Já vou indo preparar as coisas. Light. Oi meninas. Achei que vocês iam demorar mais um pouquinho pra chegar. As outras também chegaram? Não, só nós chegamos. Viemos um pouquinho mais cedo pra ajudar vocês a preparar a festa do pijama, já que um dia já fizemos uma. É verdade. Tá. Nossa, eu tava precisando mesmo dessa festa do pijama. Um descanso, um aliviamente, sabe? Deu pra ver que você está estudando bastante. Um monte de livro jogado no chão. Sim, o Spike falou que eu fiquei estudando o dia inteiro. Mas é que eu acabei descobrindo uma história que pode mudar a história inteira da origem de Equestria, de tudo que conhecemos. Nossa, eu preciso estudar muito sobre isso. Eu preciso apresentar para a princesa Celestia imediatamente. Nossa, deve ser uma história bem interessante. Você pode contar pra gente na festa do pijama. Tá bom. Mas vamos esperar as outras chegarem. Eu acho que já vamos indo pegando as coisas pra fazer a festa do pijama. Ai, nossa! Rainbow, e depois, o que você fez? Ele falou que as nuvens eram a área deles, então eu falei assim, Então desafio pra uma corrida. Você sabe como eu arraso nas corridas, né? Então eu acabei ganhando dele e ele ficou boquiaberto. Nossa, Rainbow, suas histórias são sempre as melhores. Eu sei como eu sou demais, pode me elogiar, vai. Você é sempre a melhor, Rainbow. Twilight, você não tinha aquela história sobre aquela sua descoberta sobre o seu estudo pra contar pra gente? Meninas, eu não sei se é uma boa hora agora. Tipo assim, a gente tá tão se divertindo, não sei se eu queria descansar um pouco disso, sabe? Ai, querida, não tem problema, conta pra gente. Vai ser interessante a gente ter uma história boa. Tava falando que as minhas não eram boas? Não era isso, Rainbow, mas é que eu quero escutar muito essa história da Twilight, sobre toda essa questão, enfim. Tá bom, já que vocês insistem, mas eu já vou falando. Eu acho que é melhor vocês se acomodarem, porque é uma história bem longa. Peço pra vocês não espalharem pra todo mundo, sabe? Eu ainda tô estudando, ainda tô lendo o livro que eu descobri, enfim. E eu preciso criar todo esse meu estudo, todas as minhas teorias, pra eu poder apresentar pra Princesa Celeste. Então, por favor, não vão espalhando pra todos. Não se preocupe, docinha, a gente não vai espalhar pra ninguém, não. Não vamos contar pra ninguém, não. Né, Pinkie Pie? O que que você fez? Não é óbvio. Eu tranquei a minha boca com a chave. Cavei um buraco, coloquei a chave dentro, construí uma casa em cima do buraco e morei dentro da casa. Tá bom. Vamos prestar atenção na história. Essa história é muito, muito antes de toda aquela origem de Equestria, sobre a noite da lareira calorosa, sobre os ventanosos, enfim, é muito antes disso. Acho que aqui todos sabem que antes da fundação de Equestria, os pôneis viviam alegres, sem um rei ou rainha exatos para governá-los. Enfim, eles viviam nos campos soltos, eram em pequenas vilas, enfim, até chegar o Grogar, né? Como vocês sabem, né? Conhecer toda a história, chegar o Grogar com o filho dele, dominar tudo, enfim. Só que eu acabei descobrindo algo bem a mais nessa história toda e algo que pode mudar tudo. Bom, continuando. Há muito, muito tempo, antes de toda a origem de Equestria e antes do mundo dos pôneis ser como conhecemos, os pôneis viviam em harmonia, uns com os outros. Eles eram sempre felizes, sempre dançavam, cantavam e eles sempre pulavam e saltitavam por
todo o campo onde viviam. E a teoria, do que nos ensinaram, é que era só eles e somente eles existiam até a chegada do Grogar. Mas não foi bem assim. Os pôneis viviam com outros seres. Seres que, segundo o livro, eram humanos. Os seres humanos e os pôneis sempre viviam em harmonia. A harmonia foi crescendo. Os humanos sem magia e os pôneis com magia. E era assim, vivendo livremente. Que uma pônei chamada Gust pensou que seria bom dividir um pouco da magia dos pôneis com os humanos. Então, vários humanos começaram a cultivar magia também, assim como os pôneis. E com a magia dos humanos, eles começaram a ter contato até com outras espécies no mundo mágico. E isso parecia ser bom, mas isso não agradou aos olhos de todos. Alguns humanos diziam que essa magia podia enfeitiçar os seres humanos e fazer com que os pôneis pudessem controlar eles, fazendo com que os humanos fossem escravos dos pôneis. E por outro lado, alguns pôneis não concordavam com essa atitude da Gust sobre dividir a magia dos pôneis com os humanos. Os que não concordavam com a ideia da Gust diziam que os humanos podiam usar da magia para atacar os pôneis. Mas essa discórdia foi se espalhando e crescendo cada vez mais até gerar uma guerra entre os humanos e os pôneis. Alguns humanos começaram a punir aqueles que possuíam magia ou que defendiam a ideia dos pôneis. Quando não restou mais nenhum ser humano com magia, eles foram atacar os pôneis. Só que essa guerra enfraqueceu muito os pôneis que protegiam todo aquele território. E isso fez com que forças sombrias começassem a invadir. Foi quando ele, o Grogar, começou a influenciar cada vez mais os seres humanos para a escuridão e causar mais discórdia ainda na guerra. O Grogar era extremamente perigoso e poderoso. Podia influenciar qualquer ser apenas usando seu sino mágico. Com mais discórdia se causando entre os pôneis e os humanos, o poder de Grogar cresceu e ele conseguiu dominar todos aqueles seres. Grogar conseguia se tornar o governante daquelas terras. Porém, a jovem Gust não iria desistir. Então, ela foi pedir ajuda à princesa Megan, que era a única humana que ainda possuía magia. Então, juntas elas uniram forças para roubar o sino de Grogar e restaurar a paz no reino. Então, elas criaram objetos mágicos. Elas criaram os elementos da harmonia. Na batalha final, elas conseguiram roubar o sino de Grogar e usar os elementos da harmonia para destruí-lo para sempre. Porém, Gust e Megan perceberam que a discórdia e a guerra entre os humanos e os pôneis não veio por causa de Grogar. Que mesmo assim a guerra ainda ia continuar. Então elas decidiram usar os elementos da harmonia e toda a magia existente para poder criar duas dimensões, onde cada ser pudesse viver separadamente. E assim foi dividido o mundo dos humanos e o mundo dos pôneis. Só que a magia se consertou completamente no mundo dos pôneis. E é assim que vivemos até hoje. Ai, essa história me deu calafrios. Nossa, essa história é muito interessante. Eu sei, como eu falei, ela pode mudar toda a história da origem de Equestria. Eu preciso estudar mais dela para mostrar para a Princesa Celeste e a Princesa Luna. Nossa, essa história me fez queimar todos os meus neurônios. Mas agora podemos nos divertir. Ah, sim, vamos assistir um filme, que tal, meninas? Ou jogar um tabuleiro. Ai, eu adoro tabuleiros, vou pegar um. Mas, Twilight, como você conseguiu descobrir toda essa história? Foi num livro que caiu de repente da minha estante. Eu nem fazia ideia que eu tinha esse livro. Parece até que ele foi colocado lá com magia, não sei. Mas parece que depois dessa divisão, alguns pôneis ainda conseguiram criar portais para outras dimensões, incluindo essa dos seres humanos. Então você acha que pode ter algum portal para essa dimensão dos seres humanos? Ainda não sei, mas eu vou investigar sobre. Meninas, achei bolinhos, vocês querem? Ai, eu quero um. Eu adoro bolinhos. Opa, que já estamos indo também. Parece que agora eu vou ter meu descanso. Meninas, esperem por mim.